Então nós começamos a gravar o vídeo, tá bom, gente? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos, né? E que nós também possamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de trabalho, de aprendizado, e agradecendo também a Deus Jesus por inspirar essas tecnologias aos homens para a gente poder ter esses recursos de tecnologia para, por exemplo, falarmos sobre esse curso de Espiritismo que nós conhecemos nas casas que nós trabalhamos e divulgamos. Que Deus e Jesus ampare e proteja todos nós e que os mentores, em nome de Deus e de Jesus, possam cuidar dos irmãos que estão conosco e com a nossa família nos ambientes onde estiver cada um de nós. Que o ambiente seja tratado, os irmãos despertados e encaminhados para o tratamento nas colônias. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Estão todos bem aí? Tudo bem. Então é bom. Quando a gente falar positivo, tá tudo certo. Nós vamos fazer umas experiências por aqui. Passamos a tarde toda aqui tentando fazer uma exposição com certo efeito visual. E nós vamos testar. Se vocês acharem que não fica bom, a gente volta do jeito que está nesse momento. Tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Primeiro lá atrás de mim tem uma tela e agora vocês vão me ver na frente dessa imagem da tela e eu não vejo vocês mais, tá? Antes de eu sair da frente da tela, eu queria que vocês me dissessem se vocês estão ligassem o microfone e me dissessem se vocês estão conseguindo ver a tela que está lá atrás de mim, por favor. Todo mundo está vendo aí? Na verdade, só dá para ver o seu rosto. Ah, melhorou. Tá dando. Curso teórico e prático de Espiritismo. Tá bom. Os outros podem ligar o microfone aí? Júnior? Beleza, consigo enxergar. Marli tá vendo? Também consigo, sim. Daniela? Também. Já falei, falta a Jalene? Consigo enxergar, mas não consigo ler. Ah, não consegue? É por causa do óculos? Eu tô com óculos, mesmo com óculos eu não consigo. Não tem problema. Não tem problema. Nós vamos apresentar assim e eu vou conversando com vocês, tá? Eu vou sair para fazer os comentários porque eu também vou ler lá na tela, tá bom? Aí eu volto para a tela para a gente conversar, tá bom? Certo. Então é o seguinte, ó, nós estamos iniciando agora um curso teórico e prático do Espiritismo. É importante explicar por que ele é teórico e prático, mas também é importante a gente lembrar que isso é uma questão minha, né, particular, quem elaborou isso para nós. E então quem elaborou essa apostila há muito tempo atrás, há mais ou menos 30, 40 anos atrás, foi o seu Messias Antônio da Silva. Tá bom? Esse senhor Messias, ele foi diretor da Liga Espírita do Estado de São Paulo. E ele virou presidente de lá, tá bom? Vocês podem deixar o microfone ligado, se tiver dúvida, pergunta, porque eu não estou vendo vocês, tá? Se vocês fizerem positivo, negativo ou sinalizar, eu não vou ver, tá bom? No meu computador só aparece o documento, tá legal? Bom, na época que esse irmão estava lá na Liga, evidentemente que foi se desenvolvendo e foi demonstrando um grande conhecimento. É assim que funciona com todos, tá?
foi demonstrando um grande conhecimento, evangelização, e com o recurso que tinha na época, que não era muito, era máquina de datilografia, é lógico que o material didático era dificílimo, né? Era bem mais complicado do que hoje. Mas ele conseguiu fazer apostilas, várias apostilas de curso. O principal é esse do Espiritismo. Na origem, quando ele fez esse curso, apostilado teria mais de 400 páginas, de 300 a 400 páginas, por conta evidentemente, do equipamento, né, para você fazer a apostila. E ele foi desenvolvendo as condições, as possibilidades mediúnicas dele, de tal forma que, com o passar do tempo, foi sendo, para o grupo de lá da casa, da Liga Espírita, foi sendo reveladas as encarnações dele anteriores. Então, o seu Messias, ele, aqui encarnado como o seu Messias, é lógico, ele era a reencarnação de Gamaliel. Se vocês quiserem anotar alguma coisa aí na apostila de vocês, porque essa informação não tem na apostila. Eu estou fazendo uma apresentação que não consta na apostila que nós enviamos para vocês, tá bom? Só consta que foi elaborado por ele, mas não diz essas coisas que eu estou falando sobre ele. Esse Gamaliel, ele atuou na época de Jesus. Ele era lá do Sinédrio, tá? E como hoje é chamado rabino, mas ele era um fariseu. Ele era um dos líderes dos fariseus dentro do Sinédrio. E quando você está nesse cargo, você tem discípulos que trabalham nesse sentido, né, para guardar a lei. Eles têm um grande conhecimento da lei, das leis que eles praticavam na época, antes de Jesus. E eles, essas pessoas, eram como mestres mesmo. E como mestres, eles tinham seus discípulos. Um dos discípulos deles mais conhecido foi o Saulo, tá? Saulo de Tarso, que depois ele ficou conhecido como o convertido Paulo de Tarso. A melhor forma de conhecer o Gamaliel, a questão de quem ele foi lá, o que ele fez, é numa obra muito conhecida dos espíritas, mas não tanto lida pelos espíritas, o que é uma pena, porque essa obra foi considerada o romance espírita mais famoso mundialmente. É Paulo Estevão. Foi escrito por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Aliás, Emmanuel é, digamos assim, contemporâneo dessa época, porque Emmanuel também, ele foi em certo tempo lá, não sei dizer o ano em que isso aconteceu, e o ano exato de Gamaliel, porque não recordo mesmo. Mas Emmanuel também teve a possibilidade de viver contemporâneo de Jesus. Encontrou Jesus, Jesus o convidou para segui-lo, e na época, infelizmente, Emmanuel também se lamenta disso. Vocês podem ver isso lá quando assistem Nosso Lar. Mas Emmanuel é um espírito muito grande e que, evidentemente, na época Jesus já contava com ele, mas ele tinha um cargo político muito grande. Ele era um senador da República e ele não teve interesse em seguir Jesus, até porque eles tinham vários deuses, né, na República Romana. Mas enfim, Paulo Estevão, essa obra de arte espírita, fala muito e muito detalhadamente como foi a questão de Gamaliel lá naquela época, quando ele tinha Saulo, que virou Paulo, o Paulo de Tarso, e teve uma passagem muito interessante que eu já vou falar com vocês, tá? Bom, agora eu volto aqui um pouquinho para a gente falar um pouco sobre algumas situações que agora talvez eu possa vê-los. Deixa eu ver. Voltei aqui. Agora vocês estão na minha tela, tá?
O Adalberto está sem imagem, sem vídeo, e a Jalene também está, mas eu não sei porquê. Acho que o Adalberto estava comendo um cachorro quente, eu não queria que a gente visse ele comendo um cachorro quente. O Júnior está lá, esperto, e a Jalene voltou também. É importante a gente saber o seguinte: esses espíritos deste quilate, como o seu Messias, ele dispensa apresentações para quem já o conhece, mas nós trabalhamos várias vezes. O que é isso aí? Eu estava pesquisando Gamaliel. Ah, tá. Por isso que eu saí do ar. Para quem já trabalhou conhecendo essa turma aí, a gente sabe mais ou menos o seguinte, tá? Um grupo muito grande de espíritos de grande conhecimento. A Rosana acabou de entrar. Oi, Rosana. Como vai? Oi, gente, boa noite. Só consegui entrar agora. Tudo bem, não tem problema não. Boa O noite. importante é que você está aqui. Tá tudo certo. Boa noite, Rosana. Seja bem-vinda, viu? Nós estamos falando da apresentação aqui, Rosana, de quem escreveu para nós e deixou para nós essa apostila do curso de Espiritismo, que é o seu Messias, que trabalhou conosco. Nós não tivemos a honra de conhecê-lo, mas ele trabalhou na mesma casa que nós tempos antes, na Liga Espírita do Estado de São Paulo. E estávamos dizendo que esse seu Messias era a reencarnação de Gamaliel. Gamaliel foi o mestre do Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo de Tarso depois. Tá bom? Bom, por que é importante saber disso? Para a gente entender que os grupos vão se encontrando e vamos dando continuidade às coisas que nós fizemos na vida anterior. Por isso que muita gente tem facilidade, uns têm mais, outros têm menos, mas acaba tendo uma ligação mais forte com o passar do tempo. A idade vai aumentando, a gente vai ficando cada vez mais ligado ao Espiritismo. Eu gostaria que vocês entendessem que isso não é à toa, tá? Volto a dizer que ninguém entra no Espiritismo kardecista, como estamos todos aqui hoje, tendo na encarnação passada ou nas 2, 3 anteriores sido, por exemplo, um ateu, um pagão, né? Alguma coisa parecida assim, de quem não acredita em nada. Isso indica que nós já estamos nos caminhos de Jesus há muito tempo. E por isso que quando a gente chega aqui, por exemplo, nessa encarnação, a gente tem, como eu disse, certa facilidade, uns mais, outros menos, de seguir no Espiritismo. E que, se Deus quiser, todo mundo trabalhar, né, com a mediunidade para ajudar o próximo. Tá? Quando a gente conheceu a Liga Espírita, nós conhecemos a história de um grupo muito grande de médiuns que trabalhavam lá, que tinham um grande conhecimento. Mas um conhecimento assim que saía mesmo fora da curva, tá? Um deles foi o seu Messias. E depois soubemos que ele foi o Gamaliel. Em algum momento, vocês vão perceber, na história do cristianismo, que Saulo, né? Evidentemente, Saulo, quando eu falo Saulo, é o Saulo mesmo, o fariseu. Ele perseguiu os cristãos e ele prendeu um camarada, o Estevão foi preso, e o Estevão ele é considerado o primeiro mártir cristão da história. E ele foi lapidado, ele sofreu a lapidação, né? Ele foi morto a pedradas. E o camarada que estava lá para testemunhar isso, para aprovar isso, foi o Saulo, que depois se tornou Paulo de Tarso. Antes do apedrejamento de Estevão, o Saulo também prendeu o Pedro e o João na Casa do Caminho. E lá estavam Pedro, João e Tiago. Tiago não foi preso, mas Pedro e João, se eu não estiver trocando os nomes, eles foram presos. Iam ser julgados e o Saulo queria a condenação deles também para morrerem apedrejados. Apenas e tão somente, lógico, porque eles não pregavam as escrituras antigas, as leis mosaicas, tá? Eles estavam pregando uma outra lei e isso lá era considerado um crime
pelo Sinédrio, e as pessoas que faziam isso eram mortas. Primeiro elas eram expropriadas, tudo era tirado delas, toda a família ficava na miséria, as propriedades iam todas para o Sinédrio, para, evidentemente, satisfazer Deus, né? Que eles falavam isso. Evidentemente eles ficavam ricos, ninguém precisava trabalhar e ficava cuidando da lei, tá? Em determinado momento, como Saulo gostaria muito de ficar no lugar de Gamaliel, que era um mestre e estava para se aposentar, ele tinha essa ambição de ficar no lugar de Gamaliel. Gamaliel chamou por ele. Doutor da lei ele era chamado, né? E chamou o Saulo, Gamaliel chamando Saulo, conversou com ele, falou, Saulo, é o seguinte, Estevão já está preso, condenado, a gente não vai mexer com isso para não causar mais problemas entre nós, né? Agora, Pedro e João, acho que a gente deveria soltá-los, e eu vou te explicar por quê. Olha que interessante. Se o que esses camaradas, seguidores de Cristo, estão fazendo não for coisa de Deus, vai acabar sozinho. Mas se for coisa de Deus, eu não quero pelejar contra as coisas de Deus. Olha que interessante. E ele fez uma troca com o Saulo. Já que você vai ficar no meu lugar, seria interessante que a gente pudesse, nesse momento, fazer um tipo de acordo para que esses camaradas fossem libertados. Porque eu estou para me aposentar e eu não quero ficar com problema contra as coisas de Deus. Até porque nós já tivemos uns caras aqui que passaram por aqui, falando como se fosse esse Jesus, inclusive um outro Jesus, não sei das quantas, que passou por aqui e não deu em nada. Ele não era quem ele dizia ser. As pessoas que o seguiram acabaram abandonadas, ele desapareceu e acabou em si mesmo. Acabou sozinho, ninguém precisou matar ninguém. Vamos deixar esse pessoal em paz, tá? E Estevão, que você já participou, já condenou, a gente não mexe nisso, tá bom? Para você também não ser denegrido diante do Sinédrio. Não vamos discutir sobre isso. Mas Pedro e João vamos soltar. E soltaram Pedro e João. Naquele instante ali, Gamaliel demonstrou, como poucos na época, que existia gente boa, ou existe gente boa, mesmo naqueles lugares em que faz coisas muito erradas, como existe gente muito boa na Igreja Católica. Infelizmente, tem gente ruim em todo lugar. Tem gente que fala de Deus e de Jesus e não faz o que Deus e Jesus pregou, né? Os ensinamentos de Jesus, não faz as leis de Deus e usa o nome deles para ter uma posição social, para ter uma liderança religiosa e explorar a fé e a miséria das pessoas. Com isso, tem um monte de gente por aí que não precisa trabalhar. Não precisa nem ter profissão, né? Então, vocês já sabem do que eu estou falando. Então, o que interessa para nós é prestarmos, apesar dele não precisar e não querer, uma homenagem ao seu Messias, tá? Que foi a reencarnação do Gamaliel. Tá bom? Messias Antônio da Silva. É isso, Júnior? É isso, né? É isso mesmo. Eu confundo, eu não guardo o sobrenome das pessoas. Tá bom. Então é o seguinte, agora nós vamos passar a uma discussão para a gente entender a questão do curso em si. Por que a gente precisa disso, né? E nós vamos voltar a apresentar lá na tela para vocês. Apesar de estar um pouco difícil de ver, mas é assim mesmo. A ideia é que nós tenhamos vamos dizer assim, uma espécie de sustentação do que vocês têm na apostila, tá bom? Nós não temos a intenção nem a pretensão de lermos a apostila de cabo a rabo, mas algumas coisas são importantes. Nós estamos no primeiro encontro hoje. Eu esqueci de pôr a data ali, mas hoje é 17 de fevereiro de 2022. E nós temos algumas considerações sobre o curso. Primeiro, por que a gente precisa desse curso? Por que a gente só não se senta à mesa, quando tiver reunião,
e trabalha. Por que é necessário o trabalhador ter conhecimento? Bom, primeira coisa é que nós precisamos conhecer e praticar. Então, uma casa espírita que tem os pés no chão, ela coloca o médium, quando chega, para trabalhar, porque ele já está com problema com a mediunidade. Então, nós estamos falando de médios que chegam à casa espírita com a mediunidade toda aflorada, geralmente em situação de mediunidade que a gente chama de perturbada, que é a mediunidade que não está trabalhando, não sabe o que é isso, e gostaria muito de que chegasse na casa espírita Jesus Cristo e deixasse a mediunidade dele para o Hélio. Né? Chegar na casa espírita e falar, Hélio, fica com a mediunidade aí que você curte isso, fica para você. Não dá para ficar, viu gente? A mediunidade é orgânica, quando, evidentemente, ela existe quando você está encarnado, porque você é um intermediário entre o plano material e o plano espiritual, mas ela é orgânica, tá bom? E, sendo assim, tem um outro detalhe que é por que ela vem para uns de tal forma, digamos assim, acachapante, e para outros é tão tranquila ou nem aparece. E às vezes o médium fica muito curioso de estar na casa espírita há tantos anos e nunca ter visto nada, nunca ouviu nada, não é psicofônico, não psicografa, etc. Bom, primeiro, a mediunidade ela depende do tempo que você tem de existência como espírito, tá? Então tem espíritos que são muito velhos, tem espíritos que são muito novos. E tem os intermediários que a gente chama de mediana evolução, que nós vamos falar na sequência lá, tá bom? Então é necessário ter conhecimento e praticar. Primeiro, todo mundo que tem uma profissão sabe que não adianta nada fazer a faculdade ou o curso técnico se você não for praticar depois. Então, por exemplo, nós vamos falar da medicina. Não adianta nada você fazer medicina e guardar aquilo para você. Fez administração de empresa, mas nunca usou. Bom, isso aí não vai virar sabedoria, né? E conhecimento sem prática, ele não serve para nada, viu? Nada, nada, nada. No nosso caso de espíritas, o conhecimento do espiritismo, que a gente chama de kardecismo, ter o conhecimento sobre ele e não praticar, não ajuda o espírito, não. Não ajuda o espírita, tá? O espírita não vai melhorar, o médium não vai melhorar só lendo e não trabalhando. Se ele só lê, não trabalha, não se evangeliza, porque se você se evangelizar, você vai querer trabalhar, não serve para nada. Você perdeu tempo estudando. Tá bom? Perdeu tempo mesmo. Está de bobeira. E é mais ou menos o seguinte. Se você tem alguma coisa que é muito chata e triste no Espiritismo, porque o Espiritismo kardecista é do Novo Testamento, é de Jesus, o Espírito da Verdade. Se tem uma coisa que é muito triste no Espiritismo é falar de Jesus e fazer coisa que não é ensinamento dele. Então é relativamente fácil você saber o caminho que você tem que tomar, o caminho certo. Antes de falar, antes de fazer, até antes de pensar, porque pensamento é mediunidade, né? Para dizer a verdade, sem pensar não tem mediunidade, não tem comunicação. Você pensa se Jesus concordaria com aquilo. Tá bom? É importante. A base de toda boa prática espírita é você ter Jesus. Se você não tiver Jesus, não adianta você ter Allan Kardec. Não adianta ter o Livro dos Espíritos, decorar tudo, saber em que página que está, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não adianta nada. Você precisa conhecer Jesus. Se você seguir Jesus, você não vai errar. Se você seguir o que o Hélio fala, provavelmente você vai errar. É quase certeza. Mas ele disse assim, ó, quem não está comigo, está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vamos entender isso aí? Olha, quem não está comigo, está contra mim, não quer dizer que você é inimigo de Jesus. Tá bom? Não é. Porque Jesus não tem inimigo nesse sentido. Mas quem não faz o que Jesus falou, certamente está fazendo coisa contra o que Jesus falou.
E isso não é bom. Não é bom porque Jesus passou para nós o ensinamento de tudo quanto nós precisamos para viver bem. Tem um monte de lei, um monte de outras leis no universo, mas que não foram ainda dadas a nós conhecer. Para você saber sobre a lei do amor é um negócio complicadíssimo. Mas as leis que ele trouxe são suficientes para você viver bem. E aí você sabe, né? Viver bem, quem vive bem seguindo as leis de Deus não precisa se preocupar com o desencarne. É só viver bem. Não precisa se preocupar se você vai para um umbral não, viu? O Júnior outro dia, brincando, é claro, ele me pediu para tirar ele lá do umbral quando ele desencarnar. É brincadeira. Mas se você estiver vivendo bem, você não precisa se preocupar em ir para o umbral não, tá bom? Então, quem não está comigo está contra mim, não é que você é inimigo de Jesus se você for, por exemplo, um ateu. Você não é inimigo de Jesus. Mas provavelmente você não vai estar fazendo muita coisa igual o que ele ensinou. Porém, tem um detalhe. Tem muita gente por aí que não é espírita kardecista que faz mais coisa que Jesus ensinou do que o espírita, viu? Então a gente precisa ficar esperto. Nós temos também a terceira situação, tá? Nós falamos lá que é necessário conhecimento, que a mediunidade é orgânica, no segundo item, no terceiro, que nós temos movimentações no espiritismo. Elas são variadas, tá? Nós temos assim sobre Deus, Espírito e Matéria, a ciência, a filosofia e religião, a pedagogia e a didática. Eu tentei escrever aqui o que eu entendo sobre pedagogia e didática, mas é um exercício só, viu? Eu imagino o seguinte, que pedagogia é o estudo sobre necessidade e forma de ensinar, tá? E a didática é a transmissão desse conhecimento e a técnica que vai ser usada para ensinamento. Por que eu fiz questão de escrever o que eu entendo sobre a pedagogia e a didática? Porque eu estou usando um método para passar para vocês esse conhecimento que foi passado para nós. E para eu usar esse método, eu fui verificar como é que eu poderia passar isso para vocês, o que fosse mais importante. E nisso aí a gente acaba entrando na pedagogia e na didática. E depois nós vamos ter as movimentações espirituais, fluídicas e mediúnicas. E eu volto aqui para vocês, para a tela, para a gente poder conversar um pouco aí sobre algumas situações. Por exemplo, nós falamos sobre Deus, Espírito e Matéria. Vocês prestem atenção nisso, porque isso é imprescindível para o cara que tem um compromisso de viver bem e conseguir cumprir o que ele se comprometeu quando ele veio para cá. Antes da gente reencarnar, nós assinamos lá um documento, para colocar em termos materiais, nós assinamos lá um documento que como se fosse um contrato. Tá legal? Nós assinamos um contrato de trabalho. Tá? E o empregador é Deus. O camarada que cuida da turma, o chefe, o gerente, é Jesus. Tá legal? Nós assinamos um contrato. Nós temos uma responsabilidade sobre esse contrato. E se a gente não cumprir o contrato, a gente às vezes nem sabe nesse sentido e já está desempregado e não sabia. Por quê? Porque aí você não vai estar mais trabalhando para Deus. Deu para entender ou eu compliquei? Se você não cumprir o contrato que você assinou antes de reencarnar, durante a sua encarnação, você nem sabe, mas você já não está mais trabalhando para aquele empregador que é Deus. Tá legal? O gerente já tirou o seu cartão da chapeira. O gerente já cancelou o seu cartão eletrônico lá e você nem sabe. Você já está trabalhando para outro cara e não está sabendo. Porque para trabalhar para Deus e Jesus não é brincadeira não, é difícil. Mas se você fez esse compromisso e o seu instrutor lá na colônia concordaram com ele, é porque eles lá e você lá, todos sabiam a sua capacidade, inclusive você.
Só que quando você reencarna, você esquece da sua capacidade espiritual. Tá? É aí que mora a grande sacada do bagulho, se a gente pode se dizer assim popularmente. A questão de você encarnar e esquecer tanto quanto o que você foi em outras encarnações, quanto a sua capacidade, quanto as dívidas que você tem para acertar com outros espíritos, é aí que mora o segredo de tudo. Porque se você se desenvolver no bem, no amor e na caridade, você não precisa se preocupar com quem você deve. No seu caminho, na sua trajetória da encarnação, com todos que você se relacionar, tratou bem, fez o bem, desenvolveu aí a caridade, certamente no meio desse povo todo aí vai ter um monte dos que você devia e você ajudou sem saber que devia para ele. Ou seja, a coisa tem que ser espontânea, de dentro para fora. Tá? E não chegar aqui no dia a dia e ter uma lista. Eu tenho uma dívida com uma moça chamada Marli Rios Aidar. Aí eu saio procurando no mundo a Marli Rios Aidar para me acertar com ela. Tá? Aí eu espero ela lá na frente do prédio. Quando ela chega com um monte de sacola do supermercado, eu ajudo ela a carregar as sacolas do supermercado. E aí eu falo, bom, essa aqui já foi. Já ajudei, né? Vou passar para o outro, segundo nome da lista. Agora eu tenho um problema aqui com um cara chamado Adalberto Gru D'Alevo. Vou atrás do Adalberto Gru D'Alevo. Tá certo? Localizo e fico da espreita. Quando ele apareceu, eu fico esperando uma oportunidade para ajudá-lo também. Quebro o carro dele, a Brasília, lá em Serra Negra. Eu ajudo ele a consertar a Brasília. Ajudei o Adalberto. Risco da lista. Aí não é fácil, gente? Isso é brincadeira. Se é negócio fácil assim, não tem valor nenhum. Você só ajudou porque você sabia para quem você devia. O babado é você melhorar ajudando a todo mundo. Olha o ensinamento de Jesus. Fazer o bem a todos. Mas fazer o bem a todos, minha gente, é fácil. É ou não é? Quero ver você fazer o bem para o inimigo. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os inimigos. Oh, coisa difícil. Fala a verdade. É difícil ou não é, gente? É? Sim. Não é, não. Ajudar o inimigo é a coisa mais fácil que tem. Vou ensinar para vocês como que a gente ajuda o inimigo. Tá bom? Trate o inimigo como uma pessoa que foi muito amiga sua e você prejudicou. Tá bom? Todo mundo que aparecer na sua vida que está te causando problema, não importa quem seja, tá? Próximo, longe, distante, parente, mãe, pai, filho, amigo, trabalhador do seu trabalho lá, da sua profissão, que mora na sua cidade, que está tendo um caso com seu marido, que teve um caso com a sua esposa, inimigo. Você pode ter certeza que o que ele está fazendo para você, você fez para ele em dose dupla. Não ficou mais fácil agora tratar o inimigo, se você pensar do jeito que eu falei? Pega como exemplo quando você for tratar o espírito na mediunidade. Tá? Então o espírito estava lá causando um problema grave com a Daniela. Eu vou conversar com ele na mediunidade da Daniela. Em determinado momento ele me fala, mas ela fez tal coisa para mim. Por exemplo, tá? Só um exemplo. Ela fez tal coisa para mim. Ela me matou junto com o fulano que hoje é marido dela, para poderem ficar juntos lá naquela encarnação. Pode perceber, a melhor solução disso, você pode ter, é tão certo isso, que você pode usar esse argumento, que é um fato que você não presenciou, pode usar esse argumento, você vai ver que funciona todas as vezes, e isso comprova o que eu estou dizendo. Quando você falar para esse espírito, falar, irmão, só que você está entendendo o seguinte, você está se lembrando o que ela fez para você naquela encarnação, mas uma coisa que você não sabe é que em uma anterior você fez muito pior a ela. Aí você explica, lei de causa e efeito, como que funciona, leis divinas, inexoráveis, tá?
Aí ele duvida. Bom, a gente conversa com o espírito. Fala, a gente não gosta de mostrar porque você já está sofrendo. Com esse ódio todo, perseguindo. Ainda a gente vai mostrar o que você fez de ruim para ele e para a família? A gente prefere que você confie na nossa palavra. Mas se você insistir, nós vamos ter que mostrar. Geralmente, tem tanta coisa acontecendo em volta dele, ele envolvido em tanto recurso, que geralmente ele fala, eu vou confiar na sua palavra. Olha como é o ser humano, tá? Olha como é o espírito. Intuitivamente, ele sabe que tem uma grande chance disso ser verdade. Então ele se arrisca e fala, eu vou confiar em você. Mas não antes dele falar, se for mentira, se for mentira, eu volto, vou acabar com ela e vou trazer uns amigos para acabar com você também. Ensinamento de Jesus. A casa dividida. Se você mente, num caso desse, se você está sendo um falso profeta, um hipócrita, a casa fica limpa, o espírito vai ser levado. Chegando lá, e ele percebendo que você mentiu, a sua casa arrumadinha, ele vai convidar mais 7 espíritos. E vai combinar com eles. Eu sei de um lugar bacana, arrumadinho, para a gente viver. Lá tem tudo que a gente quer. E o cara me deve. A entrada é franca. Ele volta com outros espíritos e vai ficar com você, com os médios que participaram dessa falcatrua que você cometeu junto com eles. Todos que participaram dessa mentira vão ter agora espíritos para quem vocês devem, para quem eles devem. Por isso que a gente tem que ter conhecimento. Volta ao começo da nossa apresentação. Tem que ter conhecimento. Médio que não estuda, quando está trabalhando, ele se enrola. Por quê? Porque espírito trevoso ama, adora, de paixão, médio ignorante. Médio que não tem conhecimento. Médio que ignora o mundo espiritual. É o prato mais cheio que existe para o espírito trevoso. É o amigão dele do peito. Por isso que nas casas espíritas tem espírito trevoso coordenando a casa espírita, tá? Junto com o dirigente, com o diretor, com o presidente. Toda vez que você tiver alguém que não está fazendo o que Jesus ensinou, olha o ensinamento de Jesus. Quem não está comigo está contra mim. Porque quando você fala de Jesus e faz coisa que Jesus não ensinou, ou mente que está fazendo o que Jesus ensinou, enrola as pessoas, você vai juntar perto de você espíritos trevosos. E você é o passaporte lá no Play Center, né? Eu sou da época do Play Center, né? Passaporte da alegria do trevoso. O trevoso não é impedido de entrar no centro se ele entra com o médium. Porque se o espírito trevoso não puder entrar no centro, ele vai ser tratado aonde? O espírito trevoso entra na casa. Mas ele entra com a franquia e com o gosto e o prazer do médium trevoso. Está assim de gente em centro espírita que trabalha com médium trevoso. Trabalha com as trevas. Você pode verificar. Você conhece uma casa espírita que você foi lá, mas o negócio está meio esquisito? Você percebeu uma movimentação material forte ali? Você percebeu um certo favorecimento? Né? Você percebeu que ali tem algumas pessoas que são muito bem tratadas e com o passar do tempo você descobre que aquelas ali são doadoras, são contribuidoras financeiramente da casa espírita? Isso é atuar em primeiro lugar com a matéria e em segundo lugar com o espírito. Então essa casa se dedica, de certa forma, com mais força para a matéria do que para o espiritismo. Pode sair, se reunir com gente que você gosta, médiuns, faz uma reunião e pede para os mentores olharem em cima daquela casa. Pede para olhar em cima daquela casa. Se tiver médio de visão, pede para ele olhar. Vamos olhar todos em cima da casa espírita fulano de tal.
no mínimo, você vai ter um dragão em cima de uma casa dessa. Isso é experiência de 20 anos, tá, gente? Não é bobagem, não. Sempre tem ou um dragão, ou um camarada lá vestido de preto, com uma capa preta, com fundo vermelho, um chapéu, muito bem vestido, que é um esqueleto atrás da roupa. Tá? Então é importante a gente entender que se a gente adquire conhecimento, se a gente gosta do espiritismo kardecista, mas em algum momento nós estamos mais preocupados com o assunto material, com agradar um amigo encarnado, com fazer uma presença, com ter... por exemplo, tinha uma reunião que eu frequentava, que as reuniões tinham lá em torno de 15 pessoas na assistência, fora os médios da mesa, mas tinha reunião lá que tinha a mesa toda cheia, mais ou menos 18 pessoas à mesa, mais ou menos uns 10 doutrinadores em volta da mesa, em pé, e 60 a 70 pessoas numa reunião dessa. Lotada a casa, não dava nem para respirar direito. Era só sentar e observar. Qual era o trabalho principal lá? Ajudar o encarnado, o amigo, o contribuinte, o doador, entendeu? Aquele que, de alguma forma, ajudava ou o dirigente, ou a casa, ou os dois. Era um negócio muito louco, tá? E ali aconteciam também aquelas coisas mais estranhas que você imagina. Uma salinha fechada, onde o médium atende em porta fechada as pessoas que vêm procurar e você não sabe o que acontece naquela salinha fechada até que alguém denuncia. O fulano na salinha fechada pôs a mão em mim. Mediunidade não precisa encostar a mão em ninguém, viu? E aí começam as coisas, fica tudo torta. Quem controla uma reunião dessa, se não a casa? Se ele não está controlando a casa, quem é que controla uma reunião dessa? Espírito trevoso. É batata, é só você fazer uma reunião fora, faz uma boa prece, pede bastante ajuda, pega médiuns honestos e trabalhadores e evangelizados e pede para verificar. Assim de espírito trevoso em cima da casa e geralmente num lugar mais alto, né, como se fosse um castelo, uma torre de castelo, um dragão lá. Tá bom? Hoje é por aqui que nós vamos ficando, para a gente poder ter também aí uns 2 minutos, 3 minutos para vocês falarem alguma coisa, fazer um comentário. Tudo bem, Adalberto? Tudo. O que vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Na verdade, eu me lembrei, quando você estava falando dessa influência sobre os dirigentes do centro espírita, de um livro que chama Aconteceu na Casa Espírita, né? Ah, é verdade. E ele fala exatamente disso que você estava comentando. É um livro muito interessante, não é ficção, aconteceu mesmo. E por esse livro você pode ter ideia de que não é só naquela casa espírita que aconteceu. Infelizmente, acontece na maioria das casas, viu? O que vai de gente em casa espírita e utiliza um médium para resolver problema de negócio, problema financeiro, não está escrito, viu? E o que é pior, quando tem algum espírito envolvido nessa questão de negócio, questão financeira, ele é tratado que nem bandido, o espírito. E essas pessoas geralmente não vão para frente nem materialmente como elas gostariam. Elas tratam, mas elas tratam os espíritos tão mal que lá na frente elas vão cada vez perdendo mais. Perdendo. Fica desesperada, ela não sabe o que está acontecendo. Aí ela atribui ao médium que não soube tratar, ao doutrinador que não soube conversar. Não é isso, é que você está tratando coisa errada. Você não vem no centro espírita para tratar o desencarnado, para resolver seu problema financeiro, suas coisas de casa. Você trata primeiro, você vem na casa espírita e trata os espíritos que estão te acompanhando. Não interessa para nós o que ele está fazendo.
e desperta esse espírito para que ele seja muito bem atendido. Então ele tem que ser tratado com amor, conhecimento e respeito. Que a gente formou uma palavra com esse amor a conhecimento, o co, né? A cores e o respeito, a cores. Tem que tratar o espírito a cores. Quem trata o espírito em preto e branco só toma na cabeça. E essas pessoas geralmente ficam doentes cada vez mais, perdem as coisas cada vez mais e podem, inclusive, ficar muito mais na miséria financeira e material do que estava planejado na vida dela. Porque elas atuam na casa espírita para resolver problema material. Só. Não está preocupado com o espírito. E o espírito só vem perto de nós porque a gente tem problema com ele. Tem que resolver o problema com ele. Tá? Seja uma dívida, seja um problema moral, não interessa. Tem que resolver o problema com ele. Ele é a vítima. Não existe... Ouça bem. Presta atenção. Não existe espírito desencarnado perseguindo alguém que de alguma forma ele não seja vítima. Não existe. Mesmo que ele seja vítima do próprio orgulho dele. Mas não existe. Tá? Todos são vítimas. Todos têm que ser tratados como você gostaria de ser tratado quando chega num pronto-socorro. Atropelado por um ônibus, levado um tiro, alguma coisa assim. Tá bom? Estamos combinados? Tá. Eu espero que vocês tenham gostado, mas por favor, mande mensagem no WhatsApp. O que vocês gostariam que fosse apresentado, a forma de apresentação, o que vocês gostariam de ver, porque nós indicamos literatura, indicamos filmes e indicamos trabalhar e estudar, né? Mas às vezes vocês têm umas ideias aí que eu não tive, manda para mim, a gente conversa e a gente manda para o grupo. Combinado? Estão todos bem? Tudo em ordem. Então vamos nos despedir dos irmãos desencarnados primeiro, tá bom? Agradecendo a Deus e a Jesus. Agradecendo os irmãos que nos inspiraram e que estiveram conosco aqui durante a apresentação, mas também durante o dia todo, nos últimos 15 dias principalmente, nos inspirando as nossas palavras e as apresentações e as discussões. Que Deus e Jesus os ilumine. Eles estão agradecendo as nossas palavras, tá? E que os irmãos possam cuidar de todos os irmãos que estão conosco, inclusive dos irmãos que vieram para assistir o curso. Agradecemos os instrutores que trouxeram os seus aprendizes e que possamos contar com todo esse apoio nos próximos encontros. Que Deus Jesus ampare e proteja a todos vocês, encarnados e desencarnados, e a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. E a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Como eu já sabia que eu ia ficar um tanto quanto emocionado por causa da presença desses amigos, eu já deixei o meu rolo de papel aqui do lado. Um rolo só? Hã? Um rolo só? Né? Isso. Olha o tamanho dele, cara. Tudo bem, gente? Vamos nos despedir aí? Está tudo bem? Vamos ligar os microfones. Boa noite a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Tchau, Adalberto, Miriam. Tchau, Dani. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, Janeta, Rosana. Tchau, Dona Tchau, Inês. gente. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau, mãe. Tchau, Jujuba. Tchau, gente. O Júnior tá falando tchau, mãe, porque ele tá aqui em casa, tá? Não sei se vocês entenderam. É tchau, mãe, porque ele tá aqui em casa. Lá tá a Marli, a Inês e o Júnior tá aqui comigo.
Eu já posso falar que eu conheço um galã de novela mexicana. Olha o sorriso do Hélio. Olha lá. Ah, eu arrumei, dei uma garibada aqui que eu vou te contar uma coisa. Tá Ó, bonito, meu. Tá bonito. sofri, bicho. Nossa Senhora Aparecida. Mas funcionou, né? Funcionou, tá bonito. É? Tá bonito, né, Marli?